terceiro passo para uma comunicação eficiente é identificar a necessidade, só um parênteses aqui, ó. Não sei se você reparou, mas nos outros vídeos, como é que está escrita a palavra aqui, necessidade. Se você não viu a parte 1 desses passo a passos, volta lá e assiste que vocês vão entender por que está escrito assim a palavra necessidade. É para estimular vocês a fazerem uma observação de um jeito específico. Então volta lá e assiste e depois volta aqui para que vocês vão entender. O terceiro passo para uma comunicação mais eficiente é identificar a necessidade que está por trás daquela sua comunicação. Sempre quando alguém comunica alguma coisa, ela está buscando satisfazer alguma necessidade dela. Ah, Thaís, mesmo quando eu faço um comentário bobo, solto no ar, assim, tipo, ai que sede, ai que calor, mesmo assim. Pode ser uma necessidade mais simples, como uma confirmação que o outro está ali, presente, está te ouvindo, ou uma necessidade de uma compreensão empática. Ou realmente uma necessidade de água, de frio, né? Como no caso eu estou com sede. O problema aqui é que a maioria das pessoas, quando comunica o que está sentindo, ela espera que o outro deduza o que ela tem de necessidade. Por exemplo, eu estou com sede, eu falo achando que o outro vai ouvir que eu necessito de água. Ou quando eu falo estou com frio, achando que o outro vai entender necessito de uma blusa, ou necessito de um cobertor, necessito me aquecer. Nesses exemplos, parece quase óbvio, né, que a necessidade, qual é a necessidade que está ali por trás daquela comunicação. Mas quando a gente analisa os motivos de discussões e brigas, principalmente as famosas DRs, a gente percebe que, por exemplo, se uma pessoa A está falando que está com frio, que ela necessita se aquecer, quando ela fala estou com frio, B, por exemplo, interpreta que ela necessita de uma confirmação empática. Então, o B olha para A, balança a cabeça e fala, puxa, que chato. Aí ferrou tudo, porque A, ela pensa, B não liga para mim, não cuida de mim. E B fica ali, tipo, né, não tô entendendo. Eu garanto que aí você tá passando um monte de exemplos na sua cabeça de brigas e confusões por causa de motivos muito pequenos. E as proporções às vezes são catastróficas. Então vamos voltar no início e imaginar essa cena, por exemplo, de outra forma. Então ela conhece o Linguagens que Conectam. Então ela já usa alguns recursos mais eficientes de comunicação. Então ela está mais habituada a identificar quais são as suas necessidades por trás de seus sentimentos. Então ela fala para B, por exemplo, que ela está com frio e que ela precisava se aquecer. B, ao ouvir, ele se sensibiliza com A. E ele pode oferecer uma blusa ou, de acordo com os recursos que ele disponibiliza ali, desligar o ar-condicionado, fechar a janela, alguma ação que possa satisfazer a necessidade de A. Ou perceber que B não tem nada que ele possa fazer e dizer, puxa, não tem nada que eu poderia fazer para te aquecer. Mas vai ser muito difícil de B ficar indiferente a A. Porque nós, seres humanos, naturalmente a gente tem empatia dentro de nós, isso é intuitivo. Nós que ao longo do tempo, com as adaptações culturais, da linguagem, a gente foi usando ferramentas de linguagem que às vezes não ajudam muito na empatia. Na verdade, na maioria das vezes ela mata a empatia. Bom, mas aí você me fala, mas eu não sou essa A, eu sou essa B. Sou eu que conheço Linguagens que Conectam e que tenho essas ferramentas. Então, nesse caso, a cena poderia ser mais ou menos assim. A fala para B, estou com sede. B ouve, entende que ela está expressando um sentimento. Mas ele ainda não entendeu qual é a necessidade de A, porque pode ser diversas coisas. E aí ele tenta entender qual é a necessidade de A e pergunta para A, tem alguma coisa que eu poderia fazer, né, para que você se sentisse mais confortável? E aí A pode responder a essa pergunta, só que para ela responder, ela precisa identificar o que ela necessita para ela poder responder. Claro que no início,
para arrumar essas falhas de comunicação, você precisa fazer o passo a passo mesmo. É como dirigir, você precisa no começo ficar pensando em pisar na embreagem, trocar de marcha, frear, olhar para os espelhos, etc. Mas ao longo da prática isso vai ficando automático, vira um hábito no seu dia a dia. E as consequências disso são incríveis. A qualidade das relações melhora muito, as brigas diminuem e tudo fica mais harmônico. Tem algumas necessidades que são mais básicas, mais comuns a todo mundo, como por exemplo a autonomia, que é escolher seus próprios sonhos, objetivos, seus valores, escolher o seu próprio plano para realizar esses sonhos e objetivos. A outra necessidade pode ser a integridade, por exemplo, necessidade de autenticidade, de autovalorização, de criatividade, necessidade de algum significado. A outra pode ser a interdependência, que é uma necessidade de aceitação, de amor, de apoio, de calor humano, sabe? De compreensão, encorajamento. Uma outra necessidade pode ser, por exemplo, as necessidades físicas, como no exemplo que eu dei da água ou do frio. Pode ser necessidade de abrigo, de algum alimento, de descanso, de sexo, esses tipos de coisas. Então, você saber identificar quais são as suas necessidades ou fazer perguntas para identificar quais são as necessidades do outro na comunicação diminui muito, assim, drasticamente as falhas que normalmente acontecem na comunicação.